Boa noite, doutora Feltrin. Olá, boa noite a todos. Boa noite, doutor Marcos. Boa noite, doutor Boa noite. Michele. Já estão aí conversando. Oi. Que Nós bom ver a estamos doutora aqui. Vanessa aqui presente no evento. Eu já fui pegar o livro dela. Já estou lendo. Maravilha! É, Que bom. Que bom vê-los novamente essa semana. Mais um encontro aí. Essa noite nós vamos ser agraciados aí com a explanação do Dr. Richelli sobre constelação familiar, direito sistêmico. Esse encontro é mais informal, é o nosso encontro que a gente faz a cada 2 meses, né, doutor Richelli? Todos podem Exato. deixar aí seus microfones abertos, o doutor Richelli fará uma explanação e depois é aberto ao debate. É debate mesmo, não é para eu ficar lendo aqui pergunta, não. Né, doutor Richelli? Então, vamos Exato. lá. O doutor Richelli está aí, é membro da Comissão de Direito de Família, e hoje ele está aí trazendo esse tema, na qual ele, na nossa comissão, encabeçou, né, inclusive o projeto de direito sistêmico, então, na qual eu agradeço muito. E a gente fez essa parceria, né, colocando o direito sistêmico como uma das ferramentas aí para a resolução de conflitos. Então, doutor Richelli, a palavra é sua, estamos ali a ouvir e depois a gente abre aí para o debate. Tá certo. Boa noite a todos. Meu nome é Richelli. Sou filho do Manuel e da Tânia. E hoje nós vamos conversar sobre a constelação familiar e o direito sistêmico. Em primeiro lugar, queria agradecer aos meus pais que me deram a vida. Sem ela, não estaria aqui hoje conversando com vocês. E também quero agradecer à Comissão de Direito de Família da OAB de Palhoça, na pessoa da doutora Michele, que é presidente. Também a OAB de Palhoça, na pessoa do Dr. Leandro Rachadel, que possibilitou essa ferramenta que nós estamos usando agora para trazer o debate, para trazer novas perspectivas do direito. Também agradeço, em último lugar, agradeço, mas não menos importante, a doutora Juliana Fogaça, que é minha mentora nessa caminhada do direito sistêmico. E, para começar, eu queria deixar um provérbio chinês para reflexão de todos, que diz o seguinte: quem não reflete, repete. Mas primeiro a gente tem que analisar, saber diferenciar a constelação familiar do direito sistêmico. A constelação familiar ela é um trabalho que foi desenvolvido por um psicoterapeuta alemão chamado Bert Hellinger, nos anos 80. Durante 10 anos, ele foi missionário na África do Sul e ele fez várias vivências em grupo, onde ele observou vários fenômenos da natureza. Fenômenos, leis universais, tais como a lei da gravidade. Isso não tem nada a ver com religião, misticismo, espiritualidade, não. É algo que é observável, que a ciência explica. Né? Costumo dizer que Freud descobriu o inconsciente, Jung descobriu o inconsciente coletivo e Bert Hellinger ele conseguiu descobrir essa consciência que rege todos os relacionamentos, que rege que vem em busca de proteger o clã, proteger a família, essa memória coletiva. E ele, através dessa observação, ele definiu 3 leis, que são 3 leis sistêmicas. A primeira delas, que é a lei do pertencimento, ou seja, todos nós pertencemos a um grupo, a um familiar, pai, mãe, filhos, irmãos, tios, avós. E quando um membro desse grupo ele é excluído, todo o sistema sofre. Isso nós vemos muito no direito de família nos casos de alienação parental, quando o pai ou a mãe, numa separação, acaba dizendo para o filho: não, teu pai não presta, tua mãe não presta, teu pai é alcoólatra, tua mãe é isso, tua mãe é aquilo. No momento que esse genitor ele exclui esse familiar do sistema,
normalmente essa criança ela vai acabar trazendo de volta esse genitor. Em muitos casos onde o pai é alcoólatra, e aí o filho acaba, quando adulto, tomando esse comportamento, muito disso é justamente por quê? Porque o filho quer salvar o pai dessa exclusão. Então, acaba trazendo com isso essa busca de reparar uma exclusão do sistema, né? E isso é muito importante saber que muitas vezes tudo isso é de forma inconsciente, né? Não é muitas vezes feito com maldade. Tem alguém com áudio aberto. Muitas vezes não é com a vontade de, não, eu quero excluir com essa maldade. É de uma forma até pensando no bem-estar da criança, do membro da família. Pensando assim, não, eu quero que ele seja um vencedor, mas afinal, o que é ser um vencedor? A nossa sociedade, ela criou um conceito de que é preciso dinheiro, preciso bens, etc. Mas vencer, na realidade, é estar bem consigo mesmo, não é mesmo? Já a segunda lei sistêmica é a lei da hierarquia, ou seja, os pais, eles são a autoridade máxima no sistema. Os filhos vieram depois. Então, existe inclusive a doutora Juliana Fogaça, ela usa um exemplo que eu acho muito interessante, por exemplo, da cachoeira. Quando os pais estão aqui em cima, numa cachoeira. Ou seja, eles deram a vida para os filhos, e essa vida, no momento da concepção, os filhos estão aqui embaixo. Por que é importante que essa hierarquia ela seja respeitada? Porque quando vem a água de baixo para cima, o que acontece? Um tsunami, acontece um enfraquecimento do sistema. E quando o filho toma o lugar do pai, isso acaba sendo prejudicial para o sistema. Ou seja, toma o lugar do pai ou da mãe. E quando eu digo toma o lugar, não é no sentido financeiro, e sim no sentido emocional. Porque ele precisou dar toda aquela energia para o pai ou para a mãe e acabou não tendo essa energia para o seu próximo relacionamento, para o seu relacionamento, para os seus filhos. Então, tudo isso é algo que essa quebra dessas leis, elas trazem consequências ruins para o sistema, né? E, por fim, a terceira lei é a lei do equilíbrio. Equilíbrio seria entre a troca do dar e do receber. E essa troca entre marido e mulher, entre sócios, né, ela tem que ser algo equilibrado, porque no momento que um dá mais do que o outro, esse desequilíbrio ele vai acabar com a relação, né? Então, claro que essas trocas do equilíbrio não existem entre pais e filhos. Por quê? Porque os pais eles deram a vida para os filhos. Então, a única forma de retribuir essa vida é seguir a continuidade desse clã, né? Então, e a constelação, ela acaba sendo um trabalho puramente de observação, né? O constelador é o que nós costumamos dizer, é um perito em analisar a caixa preta das emoções, né? Ele traz o oculto para a superfície. Já o direito sistêmico, ele é diferente, ele é uma técnica que foi criada pelo Dr. Sam Storch, que era um juiz do Tribunal de Justiça da Bahia. Em 2012, ele começou a implementar na comarca que ele trabalhava oficinas de parentalidade, né, onde ele convidava as partes para chegarem na raiz do conflito. Aonde que começou aquele conflito? O porquê que aquele conflito aconteceu? Porque muitas vezes ele acabava dando uma decisão e, nas palavras dele, inclusive, ele dizia que acabava enxugando o gelo. Porque ele dava a decisão, dali a alguns meses vinham as mesmas partes, as mesmas causas de pedir, ou seja, aquele conflito continuava sempre.
acredito que muitos que trabalham com direito de família já viram casos de divórcio, de ações de alimentos, que nunca aquele processo acaba. Por mais que haja sentença, o processo continua. As partes voltam com algum detalhezinho que elas querem trazer para o processo, ou seja, aquele conflito continua, né? Não há um fim do conflito. E nessas oficinas que ele começou a utilizar na comarca dele, ele viu que o índice de acordos nos processos que ele atuava, que ele julgava, chegava a quase 100%, né? Então, foi algo que realmente ele viu que era uma alternativa, né? Até porque no direito de família acontecem muitas competições. Ah, eu sou o melhor, né? Eu sou melhor que você, eu sou a vítima dessa situação. E essas competições, elas são doentias. Quantos casos de doenças psicossomáticas que até mesmo advogados acabam tendo, porque acabam se emaranhando nas questões dos clientes, né? É claro que nem sempre a constelação é o momento certo. Muitas vezes é necessário o processo até para o crescimento daquela parte, até para que ela... Cada caso é um caso, né? Não existe uma fórmula específica, não. Sempre que utilizar a constelação vai se resolver o sistema. Nem sempre o problema, nem sempre. Muitas vezes é necessário que haja o processo para o crescimento dessas partes, né? E uma coisa também que é importante salientar é que a constelação, ela não é mediação. Na semana passada, nós tivemos a palestra do Dr. Daniel, que foi muito interessante, que ele falou sobre a mediação familiar, mas só que cada situação é uma situação diversa. Por quê? A mediação, o mediador vai ser um terceiro imparcial que vai tentar levar as partes para um consenso. A constelação familiar, não. A constelação familiar vai buscar em cada parte o porquê daquele conflito, né? Por que aconteceu aquilo ali, né? É um trabalho muito mais clínico do que jurídico, né? E o maior obstáculo nisso tudo é o ego, né? Porque às vezes a pessoa não quer se mostrar vulnerável naquele momento. E na hora da resolução do conflito é necessário ter essa ousadia de expor a sua vulnerabilidade. Na maioria dos casos são coisas pequenas que não tem nada a ver com dinheiro, mas sim com o ego da parte, né? E a constelação, ela serve também não só como uma ferramenta para as partes, mas uma ferramenta também para o advogado, como uma estratégia que o advogado pode ter no seu escritório. Como é que eu vou abordar aquele caso? Como é que eu vou abordar aquele cliente, né? Qual a melhor estratégia para utilizar nesse processo, né? Ele pode usar essa filosofia como aplicação no seu escritório, né? Numa conversa com o cliente, ele pode aplicar as leis sistêmicas, pode até mesmo evitar uma demanda judicial. Às vezes até para conseguir conversar com as partes para que elas cheguem num denominador comum, né? E, além disso, nós temos muitas práticas colaborativas que é uma onda totalmente diferente da nossa cultura, que na academia nós aprendemos a ser adversários, né? O melhor advogado é aquele que briga. Não, o melhor advogado é aquele que encontra uma solução para o teu caso, né? Nem sempre o conflito vai ser o melhor. Muitas vezes o consenso pode ser o melhor caminho, né? E, claro, isso tudo são paradigmas que estão sendo quebrados de forma vagarosa, lenta, mas contínua, né? Nós começamos com a resolução 125 do CNJ, que trouxe a mediação como algo necessário para a resolução dos conflitos. Então, eu costumo dizer que o Poder Judiciário é um grande transatlântico, e para movimentar um transatlântico, tu não movimenta como tu movimenta um jet ski. É necessário calma, uma constância, para que haja essa implementação da cultura da paz junto ao judiciário, né? E
mas já é uma luz no fim do túnel, né? E, claro, eu trouxe de uma forma bem simples, até porque como a própria doutora Michele falou, hoje nós teremos esse debate, né, a respeito da constelação e do direito sistêmico. Então, eu trouxe eu apenas pincelei alguns tópicos e para encerrar, eu quero deixar para vocês uma frase que é de um pensador chamado Taniguchi, que diz que o filho é o espelho dos pais. Melhorando os pais, melhora-se o filho, né? E agora estou aberto ao debate. Caso vocês queiram, podem abrir o microfone, podem trazer as suas questões. O que eu puder auxiliar, estou aberto a isso. Joia, muito obrigada, doutor Richelle. Foi bem esclarecedor. É um resumo, né, de tudo aquilo que se iniciou, né? Sim. E o que a gente vê é que há muita barreira ainda a ser passada, né? E muito preconceito, né? A constelação familiar nada mais é do que mais uma ferramenta para ajudar as pessoas, né, a resolver os seus problemas, né? Porque muitas vezes não é só ajuizando uma ação, como a maioria pensa, que vai resolver, né? A sentença não vai trazer a resolução dos problemas, né? É uma coisa que o direito está agregando, que eu acho muito salutar, é buscar essa terapia, né? Porque o direito de família, ele é diferente, né? A doutora Vanessa aí pode colocar também um pouquinho a respeito as pessoas, né? Que há um olhar diferenciado para as pessoas, né? Porque se não for assim, o que a gente vê são demandas repetidas, né? Problemas que não são solucionados e que mesmo às vezes através de um acordo judicial os problemas retomam, né? Quer naquela família ou quer em outra, né? Que se irá constituir. Então, é uma coisa a se pensar. Eu acho que qualquer bloqueio, né, de ideias novas, eu acho que prejudica o sistema, né? Eu acho que essa boa energia que a constelação familiar traz, as teorias, os conceitos, fazer a gente pensar, refletir, se colocar na situação do outro, né? Tudo vem ajudar, né? Não é que uma está totalmente certa ou outra totalmente errada. Eu acho que tudo, uma coisa complementa a outra, né? Exatamente. E justamente por isso que houve essa criação do direito sistêmico, né? Que é justamente para olhar para dentro de si, né? No momento que eu olho, que eu percebo no que eu errei naquela situação, no por qual motivo se chegou a esse conflito, né? No momento que é como eu falei antes, essa questão do ego. No momento que eu me torno vulnerável e percebo, não, eu também trago a autorresponsabilidade. Nesse momento eu consigo quebrar essa barreira e seguir adiante. É isso aí. Mais alguém quer participar? Doutor Marcos, fica à vontade aí. Doutora Vanessa. Doutora Tainá, seja bem-vinda. Os membros da comissão estão presentes. Olá, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Esse encontro ele é mais informal, né? Ele não está sendo gravado, não é uma questão de... Não, ele está sendo gravado porque muitas pessoas até hoje não conseguiram entrar na sala em virtude da internet, né? Do ciclone que passou levando tudo. Muitos ainda estão sofrendo as consequências. Então, a gente prometeu que ia gravar, disponibilizar lá no canal do YouTube, para que possam depois acompanhar. Como que está esse projeto de vocês em relação às constelações familiares? Eu sei que, inclusive, vocês
ano passado me entregaram esse projeto, né? Eu também quero até conversar com vocês sobre isso, que eu entreguei lá na nossa vara, né? O projeto, e claro que aí essas decisões não competem a mim, né? Assim como nas constelações familiares, nós temos hierarquias também no judiciário, né? Mas eu acho maravilhoso esse projeto de vocês e espero, assim, que tenha bons frutos, né? Que seja na comarca de Palhoça, eu não sei também qual a abrangência de vocês, mas também, quem sabe, em outras comarcas. Não sei também como que foram os resultados de vocês ali com a vara da família. Eu também já trabalhei em área de família e com certeza é exatamente isso que o Dr. Richelle colocou e às vezes quando a gente fala, até a gente que já está mais habituado, né, parece até é tão óbvio, né? Parece assim que a gente está falando óbvio, né? Mas é incrível como muita gente não consegue perceber isso e ainda acha que o processo judicial, assim, sem a aplicação desses processos, tanto de constelações familiares, como de justiça restaurativa, mediação, como se fosse solucionar o problema. E eu acredito que é quase que 100% dos casos que não soluciona. Não soluciona porque é aquilo que a gente conversou, né? A sentença, às vezes, ela mais acirra a raiva que uma pessoa tem pela outra, porque, além de tudo, o juiz agora deu razão para um e tirou do outro, então, se já tinha mágoa, agora ainda tem uma mágoa confirmada, assim, né? O juiz me deu razão. Então, trabalhei, foram 13 anos em vara de família e realmente é bem lamentável, assim, o que a gente vê. E eu espero que esse projeto dê frutos, assim. Que eu puder estar colaborando, assim, no momento eu tenho algumas, assim, possibilidades de colaborar, tenho algumas limitações, né, por conta assim, da minha inserção dentro do judiciário, da minha posição como assessora, né, se não fosse assessora, se estivesse advogando, com certeza gostaria de estar, assim, trabalhando mais nessa área de mediação. Constelações familiares eu acho maravilhoso. Eu confesso, assim, que não é uma área que eu sinto como se fosse o meu chamado, no sentido de aplicar. Assim, eu não sei se eu teria essa vontade, assim, de me tornar uma consteladora. Não sinto, assim, eu me sinto mais voltada para mediação e também para essa área de divulgar mesmo todos esses movimentos, assim, de escrever e de promover palestras, mas eu acho, assim, que com certeza, dentro até daquela ideia que eu coloquei na semana passada, até de um sistema multiportas, assim, de um centro, né, um novo fórum, né, que às vezes é difícil a gente até falar assim, mas seria um novo fórum que tivesse todas essas práticas e mais essa ideia desses grupos para promover as reflexões, as palestras, os diálogos, que é a partir desses diálogos que a gente vai promovendo a conscientização das pessoas dessa necessidade de transformação. E espero que vocês cada vez mais vão adiante e todos nós. É isso aí, doutora Vanessa. Eu acho que é muito mais fácil de se entender esse processo até para as partes do que para os advogados. Porque a pessoa que sofre o problema, ela sabe que ela precisa ir em busca de algo que faça ela melhorar, no seguinte sentido de terapia, algo do tipo. Muitas vezes ela não tem oportunidade, ela também tem algum receio, mas ela sabe que esse seria um caminho para ela superar suas dificuldades e tudo mais. No direito, essa aplicação, no meu sentir, ele vem para justamente mexer com todas as pessoas que englobam esse sistema, né? O juiz, o assessor, o estagiário, a pessoa que recebe, a pessoa que está no cartório, né? O promotor de justiça, o advogado, obviamente. Todos essas pessoas fazem parte desse sistema, né? E isolar o problema só para parte, a gente já percebeu que não dá certo, né? Fazer com que apenas a parte resolva seus problemas,
sem trazer, sem acolher isso, né? Eu acho que essa é a grande inovação, esse é o grande passo que o direito dá, né? Para começar a entender, a entrar dentro do problema e tentar resolver, não apenas com uma sentença, né? A gente sabe que a sentença, ela não, como bem colocado, ela não vai ser aquilo que ela vai conseguir superar, né, os seus problemas. A constelação familiar, como o Dr. Richelle bem colocou, ela faz essa terapia, né? Ela busca identificar qual é o problema, aonde está o problema, e muitas vezes a pessoa não sabe, e ela vai descobrir na própria constelação, né, a origem do seu problema. E as pessoas que são envolvidas naquele processo também auxilia, de alguma maneira, a resolver os seus problemas, mesmo que aquela situação ali não seja dela, né? Mesmo que ela não esteja constelando, mas aquilo também vai atingir-la de alguma forma, ela vai fazer sentido, né? Vai fazer sentido. A gente que é advogado e que percebe isso, que vê, eu antes de fazer o projeto, eu fui atrás, o doutor Richelle trouxe para a gente aí várias pessoas, nos apresentou várias pessoas da área, a própria doutora da vara da violência doméstica, doutor Richelle, me lembra o nome Doutora Lília. dela, doutora Lília, ela é maravilhosa, né? Ela implementa lá, fez um trabalho maravilhoso, eu acho que por 1 ano e meio, né? Ela ficou agora, obviamente que deve estar parado também, mas enfim, eu acho que é essa vontade de fazer a diferença que ela constrói algo diferente, algo melhor para a sociedade. Eu acho que esse é o caminho. E aqui na nossa comarca está sendo realizadas as oficinas de parentalidade, pelo menos começou esse ano. O projeto foi entregue, como a doutora Vanessa colocou, ao diretor do foro, aos outros juízes das outras varas, promotores, enfim, foi autorizado a realização, porém a implementação ela não teve a característica base ali do projeto, né? Ela se aproveitou de uma situação de que há essa carência, há essa necessidade, porém não trouxe a ferramenta da constelação familiar em si. Se buscou uma outra ferramenta, o que é muito bom também, né? Que são as oficinas de parentalidade. Apenas a minha colocação a se fazer, né? Eu participei de uma para saber como é que estava sendo aplicado. Eu não senti nessa oficina que eu participei a mesma ideia de terapia da constelação familiar. Eu percebi algo mais técnico, tá? Algo mais técnico, não focando no problema em si das pessoas, mas como se dá o processo de divórcio, de uma ação de alimentos, como funciona a questão das guardas, visitas, algo mais técnico. Então, no meu sentir, as oficinas de parentalidade, se eu substituir por uma consulta do advogado, eu acho que ela se iguala, tá? Então, eu não, como é que eu vou dizer? Ela não busca esse acolhimento, tá? Pelo menos nesse momento que eu senti, porque ela é muito recente também, pode ser que caminhe para algo semelhante à constelação familiar. Mas no primeiro momento eu não senti esse acolhimento dos problemas e da melhor solução dos problemas que as pessoas passam dentro desse processo de divórcio. Doutor Richelle, se quiser colocar algo a respeito das oficinas de parentalidade, né? Sim, exato. E na realidade, como eu havia mencionado antes, o nosso judiciário é como se fosse um transatlântico, né? Você não movimenta um transatlântico de uma forma rápida. Isso é um movimento que aos poucos está crescendo no judiciário, né? Aqui em Santa Catarina, nós tivemos a primeira comissão de direito sistêmico da OAB de todo o Brasil, começou em Santa Catarina.
o nosso estado ele tem tem muitas comissões aqui, tem comarcas como São José, comarca, o foro ali da UFSC, que também já tem oficinas de constelação familiar, Joinville, Balneário Camboriú, tem, se não me falha a memória, Balneário Camboriú, Joinville, agora escapou da memória, mas temos vários fóruns que já estão com essas oficinas de constelação, que tem sido muito importante para as partes, elas têm conseguido visualizar o conflito de uma forma diferente, índices de acordo estão subindo, né, nessas comarcas, e como Palhoça ainda é onde está, foi no ano passado que nós levamos esse projeto, então ainda é muito recente, né, embora tenha havido a abertura do Poder Judiciário nesse sentido, ainda é um assunto muito recente e o novo, ele traz medo, né? Então, por isso que são passinhos de bebê que nós estamos vendo aqui na nossa comarca. Mas eu acredito que logo teremos uma abertura dessa mentalidade e assim como a mediação, assim como as oficinas de parentalidade, a constelação também será utilizada aqui na comarca de Palhoça. Tem uma questão aqui que a doutora Ângela está colocando. Seria, então, o objetivo da constelação familiar trazer a conscientização às influências nas relações familiares? Terapias para descobrir os problemas no âmbito familiar? Sim, o objetivo principal, e aí não seria tão somente da constelação familiar, mas até mesmo do direito sistêmico, é realmente trazer a conscientização, cada ser, cada parte que está ali envolvida, ela perceber qual a influência que os meus antepassados tiveram para que hoje eu estivesse nessa situação, né? Por que, por exemplo, em casos de divórcio, que muitas vezes a queixa é, não, meu marido não só estava ali de corpo presente, minha esposa só estava ali de corpo presente, mas por quê? Porque começa a analisar qual é o histórico dessa pessoa, ela acabou sendo praticamente pai dos seus pais, mãe dos seus pais, e aí toda essa energia que ela deveria trazer para o relacionamento, trazer para os filhos, ficou atrás. Ela entra enfraquecida no relacionamento, né? Então, no momento que essa pessoa ela toma consciência, ela percebe, não, aqui eu entrei enfraquecido, isso começa a modificar o seu relacionamento. E, claro, cada caso é um caso, né? A constelação nem sempre é o remédio ideal para aquela situação. Muitas vezes o processo é necessário, até para trazer essa autorresponsabilidade, esse autoconhecimento. Mas, basicamente, o objetivo seria esse, de trazer a análise de todo o histórico do porquê que chegou nessa situação. Mais algum colega gostaria de abrir o microfone aí? Vamos conversar, pessoal. Hoje é para conversar mesmo. Boa noite, colegas. Tudo bem? Boa noite, doutora Ângela. Eu não consegui chegar mais cedo e perdi praticamente toda a explanação do colega Richelle. Mas vamos lá. A questão é, beleza, os tribunais até podem abrir o espaço para fazer constelação familiar. Eu já escuto isso há uns 5, 6 anos, pelo menos na vida privada em si, né, fora de tribunais, serem feitas essas constelações, né, essa prática, algum resultado e assim por diante, psicólogos e coisa parecida. A questão é essa, beleza, vamos por esse caminho. E como que o advogado se prepara para isso?
Porque a base, ou seja, nós nem precisaríamos de tribunais, para falar a verdade. Se o advogado estivesse preparado para ele atuar dentro dessa visão, ou seja, na conversa que ele faz com o seu cliente, com a própria outra parte, né? Se ele conseguir, nessa questão, conseguir colocar, aplicar os ensinamentos, enfim, as regras que são aplicadas na constelação, na prática da constelação familiar, ele poderia se colocar no dia a dia. E eu não vejo isso, certo? Eu não vejo nenhuma preparação dos advogados para atuarem dentro desse meio. Os tribunais não se preparam e nós também não nos preparamos, certo? Eu não encontro bibliografia, não encontro material disponível para mim até usar como referência, certo? Será que não está faltando um pouco mais a nossa preparação na base, nós como profissionais do direito aqui embaixo, nos prepararmos e daí talvez a nossa própria exemplo, a influência do nosso trabalho é que poderá levar a se tornar o instituto mais abrangente, mais bem aceito, certo? Essa é uma questão que me preocupa, ou seja, beleza, estamos preocupados em instituir, tá, e daí? Como nos preparamos? Como que a gente trabalha com isso? O advogado geralmente é um ser bastante, digamos assim, alinhado dentro de uma visão do direito, tecnicista em si, certo? Nem sempre humanista. Eu entendo que a concepção familiar é basicamente a visão humanista. Você tem que se desprover de toda a sua capa técnica jurídica e passar, talvez, até entender o sentimento do outro lado. E daí? Como é que você faz isso? Será que a gente está fazendo isso? Será que nós não estamos preocupados demais com algo que nem nós estejamos preparados para fazer parte? Então, é uma questão uma interrogação que me faz, até por isso eu vim assistir, porque eu não estou vendo isso e nem vejo como aplicar isso dentro do direito por enquanto, porque eu particularmente não estou preparado, grande parte dos colegas que eu conheço, ou quase a totalidade não estaria pronto para trabalhar nesse sentido, né? Só uma interrogação, digamos assim, uma conjectura para colocar a discussão aí. Obrigado. Perfeito. Uma colocação magnífica, realmente. E como eu falei antes, o advogado não precisa necessariamente ser constelador, né? Ele pode adotar essa postura sistêmica no seu escritório, como uma filosofia aplicada no seu escritório, até porque no momento que ele entende a aplicação dessas três leis, a hierarquia, pertencimento e o equilíbrio, ele vai conseguir até montar uma estratégia melhor de defesa para o seu cliente, né? E então é justamente essa postura que realmente nos falta enquanto profissionais do direito, e que eu vejo que aos poucos isso está tomando uma forma, né? As comissões de direito sistêmico têm trazido isso através de palestras, através de vivências, e eu vejo que realmente, para se quebrar um paradigma, olha quantos anos nós temos de litígio, de aprender quando eu fiz faculdade, eu me formei em 2005, eu aprendi durante 5 anos que apenas briga. Na minha época não existia a obrigatoriedade da cadeira de mediação, de conciliação. Então, e nos fóruns, então, as audiências de conciliação era uma vergonha, porque tu chegava numa audiência, o conciliador apenas perguntava assim: tem acordo? Não tem acordo? Não tem acordo, só assinava a ata e ia embora. Ou seja, não tinha aquela preparação. Hoje, de 2010 para cá, depois da resolução 125 do CNJ, eu vejo que o judiciário está buscando esses métodos adequados de solução de conflitos, né? E dentre eles um deles
é justamente a postura sistêmica através das constelações familiares. Mas, como eu disse, não é necessário que o advogado seja um constelador. No momento que ele adota esse perfil sistêmico, ele adota essa postura sistêmica, até para não se emaranhar também nas questões dos clientes, isso aí já acaba modificando a sua forma de trabalhar, a sua forma de atendimento, e eu vejo que isso é extremamente válido, né? Buscar essas novas alternativas, essas novas posturas, né? Eu acredito que a doutora Michele também tem uma colocação a fazer. Não, é justamente isso. Acho que é questão de postura e ir atrás, se informar, conhecer. Acho que temos aí bastante bibliografias. Acho que até pediria para o doutor aí colocar algumas bibliografias aí para que os colegas pesquisem, né, busquem, porque esse evento, assim como o da semana passada, ele já é um caminho, né? E a gente já vê essa mudança, a mudança de postura. A doutora Vanessa colocou muito bem semana passada que já há esse movimento. A gente pode até tentar negar, pode até tentar dizer que não há uma mudança, mas toda mudança ela é lenta, né? Esse processo, essa transformação, ela é lenta. Como bem colocou o doutor, em 2005 até 2010, as audiências de conciliação eram verdadeiras piadas, né? Porque você ia para o fórum, você sentava, não dava 2 minutos, você se levantava, e às vezes você viajava aí quilômetros de distância justamente para cumprir tabela, quando na verdade ninguém estava preocupado em resolver aquele problema, aquele conflito, né? Era uma etapa que se tinha que cumprir, né? Então, esse movimento de 2010 para cá, né? Tem 10 anos, mas é um movimento contínuo, está crescendo cada vez mais, né? A nossa comarca, por já ter aberto as portas aí, nos ter recebido o projeto, a gente tem encaminhado, ter conversado a respeito, ter iniciado com as oficinas de parentalidade, né? Tivemos que interromper, mas vai ser dado continuidade, a gente vai ter aí dados, porque o objetivo até da Semana do Direito de Família, semana passada, que aconteceu, era trazer também informações a respeito das oficinas, trazer dados concretos, saber se de fato a parte indo na oficina de parentalidade, ela vai melhor preparada, ou pelo menos vai ouvir mais aquilo que o mediador se dispõe a falar, né, e a propor. Então, tudo é um crescimento, acho que a gente faz parte, a gente como advogado se entende isso, se cria consciência de que isso é o melhor caminho, a gente só tem a ganhar, todos têm a ganhar no processo, né? Doutor Richelle, fica à vontade. Exatamente, e um ponto também que eu percebo em muitas audiências que eu acabo participando, quantas vezes nós, advogados, falamos para o nosso cliente, não fala nada, deixa que eu falo por você. No momento que você fala isso, você tira totalmente a dignidade do teu cliente. Exatamente, até interrompendo, é muito importante isso que o doutor falou. Porque, gente, a gente é responsável pela conduta também, né? Então, assim, ir para uma audiência e mandar seu cliente, ou pedir para que seu cliente fique calado, né? Onde é o momento, ali, principalmente na mediação, né? Eu ainda falo o contrário, eu falei, quem vai ficar calado sou eu, né? Eu só vou entrar se me perguntar, se surgir alguma dúvida técnica. Mas não cabe a mim, né, naquele momento, dizer se vai ter ou não um acordo, se vai ser resolvido ou não naquele momento. Então, é bem essa postura, a gente tem que mudar o nosso olhar, a nossa postura. E isso é aos poucos, claro. E começa no escritório, como o doutor bem colocou. Se a gente conseguir mudar a filosofia de atendimento ao cliente já no escritório, a gente já está dando um grande passo, né? Então, orientar o cliente a não ir numa oficina de parentalidade, como eu já vi colegas colocando, isso aí, gente, é um retrocesso,
né? Então, temos que incentivar, assim, não é obrigatório, sim, mas vai fazer um bem enorme para o teu cliente, né? E ele vai muito mais preparado para uma mediação, né? Ele vai ouvir, tem clientes que chegam assim, eu não quero nem olhar para a cara dele, eu não quero nem... Já é difícil, então imagina, não tem... Como é que você vai para uma mediação se você não olha para... E existia amor, né? Tanto existia amor que teve uma relação conjugal, né? Então, assim, a gente tem que resgatar isso, né? A questão... Tá me ouvindo? Sim. A questão principal ali, eu concordo um pouco com o Dr. Ângelo, é que a nossa preparação ela não é muito efetiva, né? E a gente trabalha, pelo menos assim, das vezes em que eu tive esse contato, a gente trabalha com uma coisa que é muito íntima, que é o sentimento. Então, como preparar uma pessoa para mexer com o sentimento da outra? Né? É aquela história da pedra. Jogou uma pedra na janela, quebrou a janela, só trocar o vidro não vai adiantar. Né? Então, assim, eu me sinto na mesma posição do Dr. Ângelo. Não me sinto assim preparado para tratar com sentimentos, né? O Dr. Richelli falava que em alguns casos eles são recorríveis, né? Eles vão e voltam, vão e voltam. Eu, quando estava na faculdade, eu assisti uma audiência de família que a discussão do divórcio já levava 24 anos. Cada vez que uma parte conseguia chegar a uma tentativa de acordo, a outra parte não queria, né? De entender. E essa parte assim é que eu concordo com o Dr. Ângelo, essa nossa preparação, né? Que trabalhar com sentimento é uma coisa difícil, né? Não adianta a gente querer, por mais que a gente queira, tenha boa vontade, vamos fazer uma mediação, vamos fazer uma constelação, vamos, enfim, quando dói, dói, gente. Quando dói, dói, sabe? Assim, né? Talvez pela minha experiência, né? Eu vejo muitas advogadas novas, né? A própria doutora Michele, tudo. Mas quando dói, dói, sabe? Quando machuca, machuca, né? Então, nesse ponto eu concordo com o Dr. Ângelo. Essa falta de preparo nosso é que nos leva, às vezes, a fazer o que o Dr. Richelli disse, de chegar para o nosso cliente e dizer para ele, não fala nada, deixa que eu falo. Agradeço o Dr. Marcos aí pelo Nova. Há poucos dias aí de eu completar mais uma primavera, então, ó, obrigada, Dr. Marcos, virei mais sua fã ainda, ó, agora. Então, vamos ter festa logo, então? Pois agora, a festa vai ser a 4 na minha casa, apenas com os integrantes. Mas, assim, nem delivery? Nem delivery, né? Mas a gente pode fazer um vídeo aí, uma reunião online novamente. Mas, doutora, assim, acho brilhante a sua colocação, a do Dr. Ângelo também. Eu acho que esse canal, ele é para isso, né? E é justamente assim, nós, como advogados, também temos as nossas dores. E por muitas vezes, quando a gente se predispõe a atuar numa esfera que é puro sentimento, como o doutor colocou, a gente vai lidar com as angústias, as aflições dos nossos clientes, nós também precisamos estar preparados para isso. Nós, quanto pessoas,
né? Então, por que que antes de eu simplesmente entrar de cabeça aí no direito sistêmico e conhecer de perto, eu fui conhecer de perto a constelação familiar. Eu fui buscar saber o porquê que estava sendo implementado no direito, qual é a ligação, o porquê que isso estava fazendo diferença, o que fazia sentido para algumas pessoas e para outras não, né? O porquê que para umas é tão óbvio, como disse a doutora Vanessa, e para outras há uma barreira imensa, né? Então, é justamente, são as nossas questões particulares que, às vezes, a gente simplesmente deixa dentro de uma gavetinha ou embaixo do tapete, a gente não quer olhar, a gente não quer expor isso, né? Mas que muitas vezes, para fazer um bom trabalho dentro dessa área, eu preciso também estar bem, né? Eu preciso resolver as minhas questões, né? Porque senão a gente não consegue ajudar ninguém, né? Se eu tô mal, como é que eu vou ajudar outra pessoa, né? Então tem dias no escritório que a gente não tá bem, né? E tem dia que a gente não tá para conversa, né? E o nosso escritório, ele vira uma clínica, sim, porque eu fico aqui 1 hora, 1 hora e meia, às vezes até 2 horas, às vezes até mais, né? Escutando, porque a gente tem que escutar, a gente tem que aprender a escutar o outro, né? Então, faz parte do nosso trabalhar, mas eu não estudei psicologia, não tem nada a ver, meu negócio é fazer assim, não, não. O nosso ramo do direito, o direito de família, ele abarca isso, gente. Então, a gente precisa estar atento a isso. São questões familiares, são questões complexas, são questões da pessoa, as frustrações, são violências muitas vezes, e a gente precisa olhar para isso com um olhar diferente. Não é o mesmo olhar como se fosse uma ação civil ou uma ação trabalhista, não, é diferente. Eu preciso olhar para o meu cliente com um olhar de compaixão, saber que ele é por trás daquela vingança que ele quer entrar, porque com uma ação judicial, ele quer se vingar e isso não vai levar a nada, a gente sabe disso. Se o objetivo for esse, cai por terra, porque não vai. A sentença não vai trazer esse remédio para ele, né? Então, assim, cada um de nós, mesmo novos ou mais velhos, mais experientes, trazemos dentro de nós as nossas angústias, as nossas questões aí que ficam gravadinhas no inconsciente, que vem muito da infância, dos nossos pais, dos nossos ancestrais, né, doutor Richard? Então, a gente precisa trabalhar isso, né? A gente precisa encarar isso aí, a gente precisa olhar de uma forma que nós também temos, os nossos clientes têm, então a gente precisa olhar, estudar, trabalhar, e mecanismos e biografias tem muitos cursos, agora online mesmo está cheio, lives, reuniões como esta, né? Então, se a gente de fato criou essa consciência e faz sentido para nós, porque tudo passa por essa questão. Se para mim faz sentido, eu vou buscar cada vez mais adotar essa postura no meu escritório e com os meus clientes, porque faz sentido para mim. Agora, se não faz sentido, de fato, eu não me aproprio eu não consigo me apropriar desse conhecimento, né? O doutor Richelle pode aí complementar. Posso falar? Eu entendi o que o doutor Ângelo quis dizer quanto à questão da falta de bibliografia. Eu também fiz o que a senhora fez. Eu participei também de 2 sessões de constelação, tá? Apenas para conhecer, porque na época começou-se a se falar muito nisso. A vara da família do norte da ilha estava usando direto, né? E eu disse, bom, vou ler, né? Vou tentar compreender e vou fazer uma experiência.
como se eu fosse a pessoa necessitada daquela experiência. E é difícil até para o condutor, né, tentar entrar na nossa cabeça ou entrar no nosso coração. Não seria nem na cabeça, seria entrar no nosso coração. Como eu falo, para mim a questão do direito de família, ela entra muito a questão do sentimento, né? Então, assim, a gente pode estudar, pode fazer curso, pode fazer o que for, mas a pessoa, como a senhora falou, ela vai, sei lá, se ela tiver armada, ela dá um tiro na pessoa, no marido ou na esposa, porque de tanta raiva que tem, né? Eu participei de uma dessas sessões e eu estava com o marido, né? E a esposa falando que é um vagabundo, que não presta, que não sei o que lá. Aí a juíza chegou e perguntou assim, a senhora está casada com ele há quantos anos? Aí ele falou, há 17. Falei assim, só agora a senhora descobriu que ele é um safado? Quer dizer, olha, é difícil, né? Às vezes a gente sente assim uma dor por não conseguir resolver um problema que como eu falei na quinta-feira, quando a gente falou sobre o preparo para o divórcio, né? Eu citei, não deve ser, não, nenhum de vocês conhece. A Danusa Leão era uma escritora. O doutor Richelle, para de rir de mim. O que é que eu posso fazer se eu sou antigo, doutor Richelle? A Danusa Leão era uma escritora que escrevia na revista O Cruzeiro, né? Eu até botei por escrito, porque eu não estava conseguindo botar o som no meu computador. Bom, ela era da opinião que é o seguinte, o casamento ele foi feito para não dar certo. Dentro daquilo que a senhora falou. Famílias diferentes, criação diferentes, gênios diferentes, né? Existe, o doutor Richelle tocou no assunto, a concorrência, ela quer queira, quer não, ela vai existir dentro do casamento, né? Às vezes, a esposa, principalmente o homem, tá? Eu não sou machista, não. Eu concordo com isso, principalmente o homem. Se a mulher ela consegue uma posição social e profissional melhor do que a do homem, ele vai sentir. Não adianta a gente dizer que não, né, doutor Ângelo? Está rindo, mas não adianta dizer que não, porque a gente sente. A gente quer ser o dono da situação. Mas não vai ser. Não tem como. Né? E hoje em dia mesmo, foi essa pergunta que eu fiz, do porquê que dura tão pouco os relacionamentos, né? E eu só vejo por esse lado. O sentimento é uma coisa que é difícil de ser tratada, né? É difícil de ser tratada e não é só uma questão de estudar, de fazer curso, de fazer viagens. Não adianta. Quando a coisa desanda, ela desanda mesmo. E, enfim, aí entra a alienação parental, entra a família, interfere. É complicado. É nesse sentido que eu entendi também, que o doutor Ângelo falou, da questão da falta da bibliografia, e entendi o que a senhora falou também, que a gente tem que estudar, tem que tentar fazer, né, como eu fiz, eu fui atrás, fiz, e vou lhe dizer, tá?
sim, não sou contra. Mas as 2 vezes que eu fiz, comigo não deu certo. Não que eu tivesse ido para que não desse, mas é que não deu certo mesmo. E era uma pessoa experiente, tá? Uma pessoa bastante experiente. Eu fui indicado para ele pela comarca do norte da ilha, porque ele trabalhava junto com a comarca do norte da ilha, e não era aquilo não, né? Não foi aquilo não. Acontece, né? Eu acho que às vezes a gente nem tudo vai ser perfeito e nem tudo vai dar certo na primeira Eu oportunidade. queria fazer uma contribuição, posso? Oi, doutora. Pode sim. Tudo bem? Eu sou Tudo. Ronilene, eu sou psicóloga e eu fui convidada pelo Dr. Richelle para participar da live de vocês. Maravilha. Então, eu trabalho com famílias também, e até teve um caso lá que eu atendi recentemente, que era de alienação parental, e o advogado ele foi bem coerente na situação e ele encaminhou para o psicólogo acompanhar as crianças, acompanhar a família, dar as orientações no sentido emocional e fazer um laudo para ajudar nas decisões. Então, o que eu queria sugerir, né, eu entendo a angústia dos doutores em relação à parte sentimental e eu concordo, né, é muito sublime tratar da parte sentimental das pessoas. E existe uma área especialista nisso, né, que é a psicologia. Entretanto, a psicologia, ela tem 54 anos de profissão e existe um movimento muito recente na psicologia que é a interface com o direito. Então, a gente tem áreas de especialidade na psicologia, a nível de mestrado, doutorado, que fazem essa interface com o direito para ajudar pessoas que têm conflito com a lei. Então, é um convite, né, de uma psicóloga para os advogados tentarem essa interface com a psicologia em relação a esse suporte emocional dos clientes que eles considerem que são difíceis. Um psicólogo, o que ele poderia contribuir, né? Um advogado que não se sente capaz para fazer uma intervenção, ele pode, primeiramente, pensar, o cliente ele está ali para ter uma escuta ativa e o psicólogo não sabe da lei e o cliente ele já vai se sentir confortável e confiante porque os direitos dele estão sendo lesados. Ele quer saber quais são os deveres e os direitos dele. Ele não espera que um advogado trate dos sentimentos dele, né? A gente tem que pensar dessa forma. Só que o advogado é um suporte que um psicólogo não seria em relação ao direito. A interface seria o advogado fazer a escutativa, acolhedora, né? Tentar entender o ponto de vista do seu cliente e orientá-lo, olha, são demandas que um psicólogo poderia te ajudar em paralelo a essa mediação, a essa busca pelo teu direito. E aí um trabalho paralelo poderia ser uma ferramenta possível para o advogado e para o psicólogo, e a situação poderia, né, ter um prognóstico melhor. Uma outra questão que eu gostaria de colocar em relação à literatura que eles mencionaram, né, tem literaturas específicas que fazem interface entre a constelação familiar, a terapia familiar e o direito, realmente são bem difíceis. Mas a gente trabalha na base dos insights. Então, a gente procura as literaturas específicas, por exemplo, um advogado poderia ler sobre terapia familiar sistêmica, os conceitos, né? Qual que é o conceito de desenvolvimento humano, qual que é o conceito de uso da comunicação, da linguagem da comunicação. Tem vários construtos da psicologia que poderiam ser feitos insights com o que o direito já diz. E aí isso seria colocado na prática. E a contribuição que a gente tem como cientistas, né? Quando a gente faz uma graduação, a gente é
protótipo de cientista seria escrever e relatar sobre isso. Né? Eu acho que a gente está no caminho certo, só por essa live, de estar propondo esse caminho. Eu tenho visto um movimento do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, inclusive faço parte do Ministério Público, de um grupo que desenvolve políticas públicas para crianças com autismo, e também tem vários advogados, promotores que participam, e a gente tem visto assim, cada vez mais se ampliar essa relação entre as áreas. Então, são caminhos que existem, que são possíveis, e não é para se sentir impotente, mas é para se sentir assim, selecionado e convidado a fazer parte da mediação de conflitos, da vida das pessoas, né? Encará-los como seres humanos que precisam, que estão ali pedindo ajuda, que estão pedindo apoio, e contar com o apoio das áreas para se ajudarem. Isso é um trabalho em equipe. Então, é muito mais amplo que só um advogado no seu próprio escritório, né? São várias especialidades conversando para ajudar uma pessoa que é um ser humano, que tem um conflito existencial. E não se espera que a gente seja o salvador da pátria deles, mas que a gente tenha a capacidade de acolhê-los, aconselhar e facilitar para que eles possam viver momentos melhores. Então, essa é a minha contribuição. Doutor Richelle, isso não vale. Obrigada. Isso não vale. Obrigada. O senhor me convida, uma psicóloga, não fala nada para nós. Ainda bem que nós não falamos mal da psicologia. Nós ficamos bem quietinhos. Mas a doutora Rosilene tem razão. Eu também participei de uma audiência. Aliás, as minhas audiências, elas são, assim, é como ela disse, tem que escrever. No Fórum do Estreito, na Vara da Família, era o doutor Ferreirinha. Não sei se vocês chegaram a conhecê-lo. Ele agora subiu para o 2º grau, ele está no Tribunal de Justiça. Mas era uma equipe que trabalhava. A gente entrava, né? Entravam as partes, mas entrava também uma assistente social e uma psicóloga, que ficavam sentadas no fundo, ouvindo a discussão dos advogados, das partes, enfim. Né? Essa minha audiência durou 4 horas. No final, o doutor Ferreirinha ele deu uma sentença. Antes de ele decidir pelo divórcio, pela partilha, uma coisa toda, de quem fica com filho, quem vê quanto, os dois deveriam participar de um projeto que eles têm, não sei se ainda tem, eu não participei mais do fórum, não tive mais nenhuma audiência na Vara da Família do Fórum do Estreito, mas eles tinham um projeto em que, uma vez por semana, o marido e a esposa eram obrigados a irem para trabalhar com a psicóloga, com a assistente social, enfim, trabalhar a parte que não nos faz parte, né? Que é, enfim, tentar reconectar a comunicação perdida. Porque, na verdade, no fundo, uma separação é isso, uma conexão que se perde. Né? Como ainda há pouco, eu tive que entrar e sair porque eu perdi a conexão com vocês. Na verdade, é isso. A doutora Rosilene tem toda a razão. O direito de família, para mim, pela minha experiência, pela minha pouca experiência, né? Não é muita, não. Mas esses casos que eu tive, eles me deixaram assim. E esse último que eu fiz no Fórum do Estreito, que tem esse projeto, que ele disse, tudo bem, nós vamos estudar o caso de vocês, mas vocês primeiro têm que vir fazer o curso uma vez por semana junto à equipe interdisciplinar.
eu não consegui ir assistir para saber o que é que era discutido. Eu não sei nem se poderia, né? Porque, afinal de contas, era uma coisa... Eu não sei se era em forma de grupo, eu acredito que era em forma de grupo, ou se era individual, mas ficaria assim, né? Talvez constranger as partes, né? Então, eles têm esse projeto, não sei se tem ainda, eles tinham, ele deu essa sentença, a sentença dele foi essa, foi o castigo, né? Tem que ir no curso junto com a psicóloga, com a assistente social, enfim, era um grupo que discutia. Depois nós voltamos para fazer, né, a audiência realmente de separação. Mas ele já não estava mais lá, como eu falei, ele já tinha subido, ele já estava no Tribunal de Justiça e o resultado foi outro. Mas a doutora Rosilene tem toda a razão no que ela falou. Perfeito. E, inclusive, só fazendo um gancho ali naquela questão que o Dr. Marcos falou do processo que ele viu que durou mais de 20 anos. O que está por trás disso tudo? Né? Por que um processo durar 20 anos? Nós sabemos que o judiciário ele é lento, mas 20 anos é justamente porque esse conflito é o que liga ainda esse casal. No momento que acaba o conflito, acaba o relacionamento. Né? Nós costumamos dizer que a linha entre o amor e o ódio ela é muito tênue. E realmente é isso que a gente vê num conflito que dura mais de 20 anos, numa ação de divórcio. Né? E naquela questão da relação homem e mulher, que o Dr. Marcos falou, realmente é necessário que haja esse equilíbrio entre ambos, né, entre o dar e receber, para que justamente não venha a pique essa relação, esse relacionamento. No momento que tem essa comunicação perdida, que se perde essa escutativa, realmente não... somente com o casal tendo começando esse processo de autoconhecimento, esse processo de autoanálise, eu sou responsável por tais atos, né? Aí se começa a dar o primeiro passo para essa cura desse relacionamento, essa cura interior. Eu tenho assistido umas palestras da ASP, eles têm feito algumas webinars bastante interessantes, né? Cada semana é um assunto diferente, mas teve o assunto do direito de família também, e a percepção que eles estão tendo em São Paulo, né? Normalmente são advogados de São Paulo ou juízes de São Paulo, promotores que participam, que começou a chegar muitos casos para os tribunais por causa da pandemia, por ter que ficar em casa e ter que discutir relação, enfim, eu não sei, porque não é o meu caso. Mas eles começaram a sentir assim, um aumento de muitas demandas nos tribunais nesse período agora, que nós já vamos para mais de 100 dias, né? Em que, às vezes, está o casal em casa. Né? Está o marido e a mulher, está fazendo home office, só que daí entram outras coisas que... E foi bem interessante esse seminário que eles fizeram lá na ASP, e principalmente pelo aumento de casos, né, de discussões, enfim, o aumento de divórcios, né, por causa desse período que o casal está passando junto dentro de casa. Não sei o que a dona Rosilene pensa disso.
Realmente tem chegado para a gente bastante conflito, né, no ambulatório. Eu trabalho no ambulatório, uma reabilitação de crianças com autismo, deficiência intelectual, no sistema, pelo SUS, né, Centro Catarinense de Reabilitação. E a gente trabalha bastante com as famílias, né. O que eu tenho percebido bastante, assim, os pais falando que melhorou o convívio entre eles em relação aos filhos, em relação ao suporte que eles têm dado para os filhos, e as crianças têm melhorado vários comportamentos pela questão de a rotina tá menos ampla e os pais tendo mais tempo de ficar com eles, assim. E também alguns relatam a melhora entre o casal. Já outros, né, teve vários que realmente entraram num processo de separação, de perdas, e aí as crianças se rebelam, as crianças têm muitas dificuldades, já têm dificuldades naturalmente aí com a separação dos pais e a violência que se instala nas famílias. O caminho que eles têm encontrado mesmo é a separação, o rompimento. E aí eles chegam lá já bastante abalados, têm expectativas de mudança, de melhora, de retomar o vínculo. Então, primeiramente, a gente trabalha pensando na melhora da qualidade de vida de cada sujeito, né? No caso de quem está trazendo a queixa, que é o pai ou a mãe. No primeiro momento, eu escuto o que aquele sujeito está me dizendo e o que eu posso fazer para facilitar aquele momento de sofrimento para que ele fique melhor, para que ele se sinta melhor. Aí, no segundo momento, a gente tenta ressignificar a relação a partir de como que eles se conheceram, como que eles tiveram aquele vínculo inicial, o que fez com que eles ficassem juntos, como é que foi que surgiu os frutos da relação, em relação ao patrimônio, em relação à constituição da família propriamente dita, dos filhos, como que é o relacionamento com a família, com o núcleo familiar, para ele ressignificar isso, e aí a gente reconsiderar se realmente o caminho é a separação. E num terceiro momento, né, se a decisão realmente é pela separação e a gente vê que a dissolução do casamento é o caminho, é a melhor alternativa para evitar danos, para evitar violência doméstica ou para diminuir os riscos, né, que às vezes tem crianças envolvidas, aí a gente ajuda eles a procurarem seus direitos. Então, eles passam pelo assistente social e a gente encaminha para o direito, para a área de vocês, eu sempre oriento, procure um advogado para saber quais são os seus direitos, o que vai ter de custos e benefícios, porque realmente é uma área que a gente não está habilitado para orientar. Então, a gente confia em vocês para orientar. Aí, mais uma vez, eu insisto naquela questão da interface, né? Que o suporte emocional, a gente até consegue avançar com eles e, às vezes, até reverter o caso, né? Mas às vezes... Oi? A senhora sentiu, assim, nesse período em que a gente está de recolhimento, esse aumento de... Deixa eu achar uma palavra certa. Enfim, em que aumentaram os atritos entre o casal e os casos têm aumentado para vocês? E em que direção vocês estão tentando resolver essa questão? Assim, não é minha área específica de atuação, mas eu tenho dados para comentar sobre isso também. Eu tive trabalhando no hospital, agora durante a pandemia, e agora eu já voltei para o ambulatório, né? Então, assim, o que eu tive de casos que eu atendi dos próprios funcionários que trabalham no hospital,
tanto na equipe da UTI quanto nas equipes das enfermarias, os profissionais estavam sendo atendidos com a gente lá como equipe de apoio, porque a gente foi realocado lá durante a pandemia. Então, estou relatando para ti uma experiência local, assim, né, momentânea. E vários profissionais, assim, a grande maioria relatou conflitos entre os casais, né, porque aquela questão que vocês falaram também já, né, o homem às vezes ficou desempregado e a mulher só está trabalhando, então é um conflito, porque o homem se sente inferiorizado nesse ponto, né, aí a gente orienta para mostrar que não, que a situação da pandemia afetou o mundo todo, que não é uma coisa específica. Então, a gente novamente parte ou do máximo para o mínimo, ou do mínimo para o máximo. Tentar fazer a pessoa enxergar que aquele problema que se instalou na casa dela não é só dela, que é um conflito que o mundo está vivendo, o mundo está presenciando uma crise que a gente nunca tinha visto antes. Né? É uma coisa dessa nova década. Então, a gente tenta conduzir a pessoa a sair do próprio meio familiar, enxergar que é uma coisa que todo mundo está enfrentando e traz ela de volta para o raciocínio de que quais são as coisas positivas de relacionamento, onde foi que isso surgiu, o que você sente, quais são os prazeres, os sabores e os dissabores da relação. Aí, primeiramente, como eu falei, tenta equilibrar a mente da pessoa, né? Conversar com ela e mostrar para ela que ela tem valor, que às vezes ela está num momento de crise, de ansiedade, por causa da pandemia, por causa do excesso de informações, porque soube que um vizinho está com Covid, um parente faleceu. São situações de perda muito conflituosas, né? Mexe muito com a mente da pessoa e faz com que ela queira o extremo. Tem muitas pessoas que, sim, não veem solução na dissolução do casamento, mas veem solução no suicídio. Então, foram vários casos que eu atendi de pessoas que queriam intentar contra a própria vida por causa do momento de crise, porque não queria lidar não estava sabendo lidar com a relação do casamento ou do namoro, da situação dentro de casa. Então, é muito mais complexo que pensar só na pandemia, né? Eu penso primeiramente no indivíduo, como que eu faço para fortalecer o emocional, para que ele consiga enfrentar o seu momento de crise, a sua relação consigo mesmo, depois com as pessoas ali do trabalho, né? Aí vai aumentando aquele espiral, melhorando a relação com as pessoas que ela tem um melhor vínculo, que ela mais ama, né? Tem mais carinho, e depois a gente vai aos poucos tentando fortalecer essa relação com os que estão com conflito, né? E tentando fazer um resgate. E eu vou te dizer assim, que 70% dos casos que eu atendi era isso mesmo. A pessoa estava em conflito com ela mesma, porque ela não estava sabendo lidar com o momento, como a doutora estava falando, né? A gente tem que saber, a gente tem que se conhecer para a gente poder querer conhecer o outro. Então, é bem isso que eu vejo. E o nosso trabalho da psicologia é ajudar a pessoa a se conhecer, se identificar consigo mesma, lidar com suas próprias angústias, para depois ela poder encarar o mundo com as crises, seja a pandemia, seja o ciclone, seja o conflito do casamento. Então, entenda, doutor, que assim, ó, na questão existencial, são eventos, mas o núcleo é a pessoa. Então, a partir do momento que a gente fortalece a pessoa, escuta e tem uma palavra para incentivar, para fazer com que a pessoa queira viver primeiramente, depois ela começa a ver as soluções, né? A gente fortalece para que ela consiga encontrar as escolhas e lidar com as consequências. Aí ela vai conseguir entrar no mundo do outro e se reconciliar. Dessa forma que eu vejo. Não sei se respondi essa pergunta, mas eu estou tentando ter essa interface. Bem... Até fiquei agora bastante impressionado com a questão do suicídio, né? Mas é bem isso mesmo. Eu acho que
às vezes, a falta do próprio conhecimento, né, pessoal leva aos conflitos, né, de um casal. Né? Eu tive um colega que entre namoro e noivado foram 10 anos. De casamento foi 1 mês. Então, assim, eu entendi bem, assim, achei muito coerente a sua colocação. É bem isso aí mesmo, né? São situações assim que elas às vezes independem do momento que nós estamos vivendo. Elas dependem muito mais do nosso interior, né? E do autoconhecimento, como disse também a doutora Michele, né? Para poder compreender o outro também, né? Se colocar no lugar do outro, como a senhora falou. Foi bem isso aí mesmo. Foi muito bem explicado, meus parabéns. Nós somos, digamos assim, que nós somos mediadores de um conhecimento científico para uma pessoa que está buscando um apoio, um olhar atento, uma escuta. Então, nós somos ferramentas para facilitar a vida dessa pessoa, né? A gente tem conhecimentos diversos, mas o resultado disso é só ajudar a pessoa a melhorar a qualidade de vida dela com o conhecimento que eu adquiri. O conhecimento está de um lado, a pessoa está do outro, e eu sou o mediador disso. Aí vai muito da nossa capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro e conseguir fazer essa ponte entre o que eu sei e no que eu posso auxiliar nesse ponto específico. E aí a gente não vai salvar a vida da pessoa, mas a gente vai ajudar naquele momento, aquela demanda específica que é o conflito que a pessoa está vivendo. É só o que ela está pedindo naquele momento. Eu não preciso me preocupar com a existência dela, com o que vai ser, né? É claro que eu vou plantar sementes, mas às vezes eu já consigo ajudar a pessoa pontualmente numa situação que ela mesma vai criar seus próprios insights e aí vai conseguir caminhar com as próprias pernas. Eu acho que nesse ponto, o direito e a psicologia falam o mesmo idioma, porque a gente está usando um conhecimento científico que é diferente, as raízes, os fundamentos são diferentes, mas a gente tem o mesmo objetivo, que é atingir um ser humano e fazer com que ele fique bem, né? Aí, nesse ponto, ser um ser humano, ter empatia, conseguir se colocar no lugar do outro, conseguir se ouvir e falar no mesmo idioma que a pessoa, que às vezes a gente está lidando com pessoas que não são alfabetizadas, com pessoas que não têm uma inteligência nem na média, têm dificuldade intelectual, cognitiva, para lidar com as coisas. Então, eu lido muito com essa população. Tanto pessoas altamente intelectualizadas, como todos que estão nessa live, né? Entendo eu, pela complexidade da área que vocês escolheram. Estou falando isso porque a minha área de atuação é avaliação intelectual, então a gente já tem essa noção só pelo grupo que você se insere, você já sabe qual é o nível que a pessoa está. Se ela tem uma intelectualidade para atingir um objetivo que se espera, ou se nós vamos ter que retroceder com ela para ajudar ela a caminhar com as próprias pernas, porque ela não teve oportunidades na vida. Às vezes são pessoas vulneráveis socialmente que você vai tentar e não vai atingir. Então a gente tem que ter esse discernimento também. Como se colocar, até que ponto eu posso chegar para orientar, né? Aí a gente consegue atingir. Então é todo um construto, né? Todo eu costumo dizer que é todo um joguinho, quebra-cabeça, que a gente vai montando as peças e aí a gente consegue chegar ao nosso objetivo. Mais alguma questão, doutor? Estou à disposição de vocês. Eu queria ouvir um pouquinho a doutora Vanessa, mesmo ela estando na posição de assessora, né? Como tem sido lá no
no seu trabalho essa questão agora da pandemia? Não precisa, assim, citar casos, não precisa explicar. Eu só queria saber, assim, aumentou... a senhora está sentindo que a própria divergência está maior? Enfim, como é que está a situação? Tem que ligar o seu som. Grata, doutor, por avisar. Estava falando aqui sozinha. Então, eu quero colocar algumas coisas antes aqui que eu estava esperando a oportunidade, inclusive, né? Ali, reforçar o que eu coloquei ali no chat, que sobre o que o doutor Ângelo falou, ele acho que agora até inclusive já saiu, né? Que realmente esse movimento que está acontecendo é um movimento bem gradual e que às vezes a gente pensa, como até esteve colocando, que 5 anos, 10 anos ou 15 anos, 20 anos é um tempo infindável, né? E a gente vê que esse direito que a gente tem hoje em dia, ele vem sendo estruturado já desde antes de Cristo, com o Código de Hammurabi, que eu coloquei ali no nosso chat, já com a ideia de olho por olho, dente por dente, a ideia de vingança. Então, com certeza que tudo que vem acontecendo agora, as ideias de mediação, de conciliação, estão caminhando até rapidamente, assim, mesmo que a gente, ao longo de uma vida inteira, às vezes a gente tem a visão de tempo só baseado nessa nossa existência, assim, né, de 80 anos, mas mesmo que numa vida inteira, às vezes a gente não veja muitos resultados, que não é o caso, que na verdade a gente tem vivenciado um momento com muitos resultados, né? Mas mesmo que não visse, às vezes um pequeno resultado já seria bastante. Quando Beccaria iniciou toda a transformação no direito, dando fim às execuções sumárias, execuções em praça pública, certamente que não foi de uma hora para outra. Quando ele falou isso, no primeiro momento, as pessoas, inclusive, rejeitaram muito o que ele dizia. Então, toda essa transformação que hoje a gente tem e que é considerada o básico no direito, devido ao processo legal, ampla defesa. Então, esse movimento que a gente está vivenciando hoje em dia é um movimento que se assemelha a essas grandes transformações que o direito vem tendo ao longo do tempo. E isso eu gostaria de deixar bem, bem destacado, assim. Outra questão importante, como a doutora Michele, acredito que foi a doutora Michele que falou no começo ali do nosso debate, as próprias constelações familiares, voltando aqui ao tópico desse nosso encontro, as constelações familiares exigem que as pessoas que vão trabalhar com as constelações se transformem. E quando eu estive no workshop do Dr. Sami, né, uma das questões que me chamou muito a atenção foi o fato de, muitas vezes, a pessoa, o advogado, seja juiz, o profissional, ele vai atrair para si algo que tenha uma semelhança com ele. Então, quando ele vai lidar com uma situação dessa, assim, dentro de um método mais terapêutico, como as constelações familiares, ele vai ter que trabalhar aquilo dentro dele. Isso foi colocado pela doutora Michele, pelo doutor Richelle também, e eu acho bem, bem interessante destacar. Então, é claro que isso vai apresentar inicialmente uma resistência das pessoas, porque, de um modo geral, é difícil quem goste de fazer terapia, quem tenha facilidade para se colocar nessa situação de se ver e de buscar se transformar. E também achei muito interessante o que o senhor falou, doutor Marcos, a respeito da questão dos relacionamentos entre homens e mulheres, que existe uma competição. Eu, assim, olhando para o lado da minha formação, o sistema Grisa, ele explica isso pelas programações que o sistema Grisa chamou da era dos músculos. E desde que a sociedade vem se
estruturando naturalmente pelo fato da mulher gestar. Ela passou a desenvolver trabalhos mais voltados à área doméstica, se tornou mais sensível, porque ficava mais em casa, porque antigamente não tínhamos os métodos anticoncepcionais. Então, isso naturalmente se estruturou dessa forma, para que a mulher tivesse a maneira de ser mais, o que a gente chama de mais feminino, assim, pelo histórico, né, da mulher. E o homem indo para a rua, tendo relações no mundo externo, ele foi assumindo mais esse lado de comando dentro da casa, por essas estruturações. Isso vem se transformando a partir do momento em que a mulher se insere no mercado de trabalho. O homem vai para as guerras, ali a partir das grandes guerras, e os homens e as mulheres têm que assumir esses papéis mais no mercado de trabalho, e os próprios métodos contraceptivos também permitem que a mulher impeça várias gestações sucessivas, e a mulher vem se inserindo no mercado de trabalho e vem buscando, então, essa posição de igualdade com o homem na nossa sociedade, que é algo extremamente benéfico. Eu acredito que isso todos somos concordes. Mas essas programações, esses arquétipos, eles ficam gravados dentro de nós. Então, com certeza que o homem, ele enfrenta uma dificuldade, o senhor tem razão, quando vê a mulher assumindo esse comando, assumindo essa posição, isso é muito comum. E isso acirra, com certeza, muitas vezes, né? Claro que nunca dá para reduzir, nunca dá para generalizar, mas isso muitas vezes é gerador de casos de violência doméstica, de conflitos entre casais e todos os outros aspectos, sempre dentro dessa ideia de nunca reduzir, né? Não é apenas o sistema Grisa que explica, não é apenas a constelação familiar, não é apenas a psicologia, todas essas áreas se integram. E dentro até do que o Dr. Richelle falou sobre o dar e receber, eu também acho muito interessante que existe também uma semelhança com o sistema Grisa, com o que a gente chama de lei da vibração, essa necessidade de equilibrar o dar e receber, quando a gente só se doa, ou o super protegido que só recebe, acaba se tornando uma pessoa insatisfeita porque está em desequilíbrio com essa lei. Acredito que tenha muita relação com a constelação familiar. E seria isso, assim, essas colocações que eu tinha para colocar. E sobre o meu trabalho, doutor Marcos, eu vou seguir aqui as nossas constelações familiares, que é a lei da hierarquia, e eu prefiro não me colocar a respeito lá do meu trabalho. Tá tudo caminhando bem. Nós, no judiciário, sabemos que estamos nos adaptando aí a um novo chamado novo normal, né? Com a pandemia, está tudo sendo retransformado, tudo sendo transformado no judiciário. Estamos, a princípio, um pouco em home office, fazendo audiências por videoconferência, e estamos nos organizando lá. Não, mas eu não me referi à questão do trabalho em si, né, de vocês. Eu me referi, assim, à sua experiência nesse momento pelo qual nós estamos passando, né? Como a doutora Rosilene falou, até de casos de suicídio, que, para mim, assim, me deixou um pouco assustado, né? Foi isso, sabe? Não foi em relação ao que vocês fazem ou deixam de fazer. Senão, pelo amor de Deus, não me leva ao mal. Os casos de violência doméstica têm aumentado no judiciário, e o judiciário está, com certeza, sobrecarregado, com tantos conflitos, né? É muito interessante que a gente modifique a nossa cultura para uma cultura de paz, para que os conflitos cheguem menos conflitos ao judiciário e eles estejam, de modo geral, já resolvidos antes mesmo de chegar ao judiciário. Quando chega no judiciário, já é uma situação muito, muito triste, assim. É um exemplo que eu coloco no meu livro, né? Eu falo um pouco sobre o processo psíquico que nós aprendemos no Grisa, né? No sistema Grisa, e aí lá no meu livro está mais explicado, mas ali a gente coloca, por exemplo, que a palavra
é um estímulo, né? A palavra é um estímulo que dá origem ao pensamento, que dá origem à imaginação, ao sentimento. Então, toda palavra que se coloca tem uma influência sobre sobre a pessoa que está ouvindo aquela palavra e dá origem a esse processo psíquico. Então, eu cito ali como exemplo, até no meu livro, quando a gente utiliza num processo judicial, então, voltando o olhar aí para o judiciário, a palavra réu, por exemplo. Eu coloquei isso como exemplo no meu livro, que assim, não seria algo interessante de se dizer para uma pessoa que ela é ré no processo. E no ano retrasado, quando eu fui realizar uma mediação familiar, estava no meu curso de mediação familiar, eu tive a oportunidade de, inclusive, verificar isso na prática aí, que realmente a gente estava fazendo uma mediação familiar e tinha uma pessoa que estava digitando a audiência. E essa pessoa falou, assim, não era mediadora, não tinha experiência na área, e na hora de pegar o nome das pessoas para colocar no termo de audiência, falou, a ré é a senhora tal. E era uma senhora de, acho que deveria ter 70 anos, 80 anos, que o marido dela estava se divorciando dela. Assim, ela era completamente contrária àquele divórcio. Eu não me lembro bem quais eram as razões dele, mas ela estava realmente muito magoada. E quando terminou a audiência, ela disse assim para ele: ah, agora tu me fez entender o que é ser uma ré. Ela falou uma coisa assim, então eu tive a oportunidade de ver na prática, sabe? Como que realmente é cuidado. Uma palavra, às vezes, pode fazer com que aquela pessoa já não consiga mais, já fique tão magoada com aquilo que não consiga mais nem ter propensão a dialogar, a realizar um acordo. Dentro dessa mesma ideia de símbolos que estimulam o processo psíquico, nós poderíamos pensar no exemplo que eu também vi a doutora Sabrina Menegatti, na palestra que eu assisti, a juíza de direito ali da comarca de Itapema, né? Ela mencionou que ela tem uma sala de mediação lá, e depois que colocaram um quadro, eu não sei se era um quadro, um vaso de flor, era alguma coisa assim. Ela mencionou como aquilo ali teve um impacto positivo nas mediações, são coisas simples assim, e que quando a gente tem esse embasamento científico, e por isso quando eu falei na semana passada, eu falei muito sobre a importância da gente estudar, da gente promover palestras, porque é a partir desse nosso conhecimento e que a gente vai realizar a nossa prática. Essa prática ela está embasada naquilo que a gente vai ter de formação. Seria isso, doutor Marcos. Agradeço aí a sua disponibilidade em participar e trocar uma ideia. A questão da sobrecarga que o judiciário vai ter, praticamente esses 2 meses que eu estou em casa, eu tenho assistido direto às conferências que têm vindo da ASP, sabe? E os conflitos, eles não estão só familiares, eles estão na área econômica, né? Entre escolas e pais, entre empresas, porque um devedor também é um credor, e o credor também é um devedor, né? E a saúde também, né? A busca da questão dos planos de saúde, enfim, eles estão bem apavorados lá em São Paulo, porque, claro, a situação é bem maior que a nossa, né? E eles estão, assim, achando que realmente, já na pandemia, mas no pós-pandemia, vai ser muito difícil e talvez haja uma explosão do judiciário de casos familiares em qualquer área que a gente esteja envolvido. Certo. Perfeita a colocação, doutor Marcos. Já estamos com o tempo quase esgotado. Acho que podemos ir para o encerramento da reunião, né? Gostaria de passar a palavra para a doutora Michele, presidente da Comissão de Família, para que ela faça o encerramento. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade por
do espaço para poder explanar sobre as constelações familiares, sobre o direito sistêmico. E, mais uma vez, me coloco à disposição também para auxiliá-los em qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigada, doutor Richelle. Foi um excelente encontro, bastante debate. Eu estou aqui maravilhada com todas as informações e queria só ler ali o último comentário da doutora Priscila. Fazer a sua constelação familiar, ver o seu sistema e aprender a olhar para dentro de si já ajuda muito a encarar e ser empático com a situação do outro quando chega um caso desses no escritório e interfere na vida de todos da família. Mas a pessoa tem que estar disposta e de peito aberto. Doutora Ângela, ali na sequência, ele pediu desculpas, mas teve que sair para um compromisso. A doutora Vanessa agradecendo, né? Então, eu também reforço aqui os agradecimentos, a disponibilidade do doutor Richelle aí por estudar mais uma vez o tema e nos apresentar. É rico o debate, eu acho que faz parte. Temos que entender que cabe a nós também essa mudança, esse movimento, né? A doutora Vanessa colocou muito bem as suas questões. Obrigada, Ronilene, né? É esse o nome, né? Obrigada pela participação. Adorei a sua presença. Chamei de Rosilene. Adorei, mas é muito pequenininho o nome, por isso que a gente confunde. Não tem problema, mas corrigindo então. Obrigada pelas... Eu que agradeço ao doutor Richelle por ter lhe convidado, brilhante as suas explanações, adoro, como eu já falei, adoro a psicologia, que bom que está tendo cada vez mais essa interferência ou interface, né, essa é a melhor palavra, né, entre as duas áreas. Eu acho que isso só contribui, né, com a sociedade, com a pacificação social, com a justiça restaurativa, né, doutora Vanessa? Eu acho que isso que é o caminho, esse é o caminho, né? Então, é essa construção. Doutor Richelle, se quiser encerrar, fica à disposição. Agradeço a presença de todos novamente. Gratidão. Mais uma vez. Podia sortear pelo menos um pacotinho de bolacha maisena, né? Vocês estão muito mal acostumados, olha só. Obrigada a todos novamente. Eu deixar, então, o meu contato à disposição. O Dr. Richelle tem o meu contato. Se algum de vocês precisar, em algum momento, de um apoio psicológico, eu me coloco à disposição para... Doutora, pode colocar seu contato ali no chat, se for possível, antes do encerramento, porque ele vai ficar salvo ali, a gente já passa para todos os colegas. Tá? Tá bom. E doutor Richelle. Mais uma vez, também agradecer a doutora Ronilene, que participou do nosso debate de uma forma extremamente engrandecedora. E agradecer a todos pela presença. Foi um prazer participar novamente com vocês. Meus parabéns, Richelle, foi muito bem a explicação do seu início, né? A doutora Vanessa contribuiu bastante, a dona Romilene, viu? Acertei agora. Se a doutora Richelle não me corrige, ia ficar Rosilene, e ia chegar lá no seu consultório e chamar de dona Rosilene, e ele disse, não, aqui não trabalha ninguém com esse nome. Imagina. Obrigada, muito obrigada pelas perguntas, e é isso, que eu puder contribuir, né? Eu não estou achando que estou no meu carro ainda, e eu estou no meu celular, não estou achando onde que eu faço para digitar. Pode me falar, doutora, que eu escrevo aqui no chat, se quiser. Isso já... O telefone é 9 98 28 10 90. 10 90. É o WhatsApp. Contato, psicóloga. Joia. Daí, se alguém precisar de alguma orientação que tiver ao meu alcance, vai ser um imenso prazer fazer essa interface. Que bom, eu agradecemos. Eu aqui no escritório eu já tenho pilhas de cartõezinhos de psicólogo, porque é isso que a gente tem que oferecer, né? Tem que ter esse olhar. Agradeço a todos novamente pela participação, a doutora Tainá, que é membro também da nossa comissão,
a todos que estiveram com a gente até agora. Hoje não teremos nenhum brinde, nenhum sorteio, doutor Marcos, mas aí na próxima a gente já vai providenciar novamente, tá bom? Até lanço a ideia aí para que a gente faça esse evento não de 2 em 2 meses, como a gente estava fazendo antes, porque a gente tinha que intercalar com as nossas reuniões da comissão, mas como agora não está sendo possível as reuniões presenciais, eu acho que talvez seja mais produtivo nós nos reunirmos aqui através do Café com Debate do que simplesmente fazendo reuniões, né? Então, eu faço convite aí, se todos concordarem, né? Da gente fazer esse evento aqui uma vez por mês, né? Do que fazer a nossa reunião mensal ali no mesmo dia, tá bom? Mas isso eu vou levar lá para o grupo, decidindo, a gente depois encaminha aí novamente o contato para a doutora Vanessa, doutora Ronilene, tá? E já de antemão a gente já convida. A gente já faz o convite, tá bom? Muito obrigada a todos, uma boa noite. E se cuidem, cuidado aí com os ciclones, as ventanias, tudo vai dar certo. Vai dar tudo certo. Boa noite a todos. Boa noite.